tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do 7º ano. Eu sou a professora Cleusa e vou com vocês nessa aula. Para que essa aula seja produtiva, preciso que vocês separem alguns materiais. Um caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Vou dar um tempinho para você separar esse material. Para que essa aula não fique perdida, eu preciso que você anote a data de hoje, língua portuguesa. Vou dar um tempinho para você fazer isso. Material separado, lugar organizado, data anotada. Vamos recordar a aula anterior. Na aula passada, nós vimos os balões de fala de personagens e vimos também as palavras que dão indício de que o personagem vai falar, os verbos de sende ou verbos de dizer. Nos balões, nós temos os formatos de balões diferentes, enquanto que as palavras, nós vamos ter a palavra indicando, além da fala do personagem, o modo como ele vai se expressar. Por exemplo, se no balão eu tenho um balão todo arrepiadinho, porque o personagem vai gritar, eu tenho na fala, na escrita, no texto, o verbo gritar. Então eu sei que o personagem ele não vai falar baixinho, que ele vai falar num tom mais elevado. Então nós comparamos esses dois modos da escrita, tanto na história em quadrinho quanto nas narrativas. Nós vimos também uma notícia sobre o descarte, que o lixo tinha aumentado na quarentena. E nós vimos então que nessa notícia as palavras orienta, afirma e ressalta, elas tinham a função de apresentar a fala do entrevistado. Vocês lembram disso? Que nós comentamos na escrita, eu precisava dessas palavras para ressaltar, para dizer, para afirmar o que o entrevistado estava declarando. Além da notícia, nós lemos um trecho da obra da Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela. Nós vimos lá que a protagonista, a Raquel, é uma menina que entra em conflito consigo e com a família, ao reprimir 3 grandes vontades. E eu acredito que vocês chegaram a pesquisar que vontades eram essas. E a bolsa era um presente de segunda mão de uma tia rica, que costumava dar à família o que não convém guardar, porque ela não queria mais. Então, depois de relegada por todos, a bolsa fica com Raquel e torna-se esconderijo das suas vontades. A narrativa é toda feita através do cotidiano de Raquel, misturado ao mundo imaginário criado por ela. E nós fomos lendo o texto e chegamos nessa parte aqui. Meu irmão chegou em casa com um embrulhão, gritou da porta, pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu. Minha irmã falou, olha como vem coisa. E nós vimos então que para representar a palavra gritou e falou, nós podíamos usar balões se nós fôssemos transpor por uma história em quadrinhos. E nós vimos então quais seriam os balões de grito. Escolhemos alguns aqui. Lembram desse exercício? Tinham vários, né?
Muito bem, aula recordada, vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho da obra ainda da Lígia Buzunga, A Bolsa Amarela. Vamos ler aqui. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa, compra e enjoa. Enjoa tudo, vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4 vezes e pronto. Enjoa. Outro dia eu perguntei, se ela enjoa tão depressa, para que ela compra tanto? É para poder enjoar mais? Por que será que a tia Brunilda comprava tanta coisa? Será que ela precisava de tudo isso? Ou será que ela só queria comprar e ter, e daí ela acabava se desfazendo? Doava para alguém ou deixava guardadinha lá, não sabemos, além das doações que ela fazia mais. Por que será que ela comprava tanta coisa? E nós continuamos vendo. Ninguém me deu bola. Fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai dizia que ele dá um duro danado para ganhar um dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele, ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Ficava para morrer? Que expressão é essa? Vocês já ouviram essa expressão? O que será que significa ficava para morrer? Lembra que nós comentamos na aula passada e eu pedi para vocês perguntarem aos pais de vocês, aos responsáveis de vocês, o que significava ficava para morrer? Vocês perguntaram? Vamos então à nossa atividade de hoje. Leia o trecho, depois substitua a expressão destacada por outra, sem que haja alteração de sentido. Considere as alternativas: feliz, aborrecido e indignado. O trecho é o seguinte: fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai dizia que ele dá um duro danado para ganhar o dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele, ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Eu vou dar um tempinho para você, você vai copiar a questão e vai escolher qual das alternativas eu posso substituir por ficava para morrer. Será que é feliz? Será que é aborrecido? Será que é indignado? Por qual alternativa eu posso substituir? Um tempinho para você. Muito bem, responderam? Então, qual dessas expressões eu consigo trocar e não vai mudar o sentido? Será que é feliz? Será que é aborrecido? Será que é indignado? Qual foi a resposta que você deu? Vamos conferir?
Olha lá. Fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai dizia que ele dá um duro danado para ganhar o dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele, ficava indignado de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Indignado. Por quê? Não pode ser feliz. Será que ele ficaria feliz? Não, ele não ficaria feliz. Aborrecido? Poderia ficar aborrecido, mas nesse contexto, o correto, então, é indignado. O tio ficaria, se fosse ela, né, se ela fosse o tio, ficaria indignado de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Vamos refletir? E você? O que pensa sobre essa atitude da tia da personagem? Por que ela necessita comprar tantas roupas? Eu quero que você pense um pouquinho na história que nós lemos e reflita. E anote algumas coisas. O que você pensa sobre essa atitude da tia Brunilda comprar sem necessidade? E comprar e enjoar. Por que será que ela precisa comprar tantas roupas, tantas coisas? Vou dar um tempinho para você pensar. Se você quiser, pode anotar no seu caderno. Pensaram? Anotaram algumas coisas? Eu acredito que cada um de vocês pensou em uma possibilidade de resposta, né? O porquê ela gastava tanto, o porquê dela comprar tanto. Acredito que vocês anotaram algumas coisas. Além do que nós vimos da Bolsa Amarela, nós vamos ver um outro tipo de texto hoje. Para pensarmos um pouco mais sobre essas questões, hoje vamos conhecer um dos mais grandiosos poetas brasileiros. Veja a imagem a seguir e tente descobrir. Olha lá! Com essas letras aí, tenta descobrir quem é esse poeta. Um tempinho para vocês.
reconheceram? Quem é esse poeta? Conseguiram descobrir com essas letras que nós temos ali? Muito bem! Quem pensou? Carlos Drummond de Andrade. Por ser uma das mais esplêndidas figuras da literatura nacional, Drummond recebeu uma homenagem muito singular. Uma estátua realística de sua figura em um dos pontos turísticos mais importantes e internacionais do Brasil, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha que bacana! Ele era tão importante, que para homenageá-lo fizeram uma estátua realista, ou seja, em tamanho real. E as pessoas hoje em dia param ali para fotografar junto com Drummond. Olha aqui comigo. Quem é o homem que aparece na imagem? Carlos Drummond de Andrade, certo? A estampa da imagem faz referência a que elemento do cotidiano? Então, olha aqui, eu tenho o Drummond e ao fundo eu tenho uma estampa. O que é essa estampa aqui? Eu vou dar um tempinho para você analisar e responder. Muito bem! Descobriram? O que eu tenho aqui, ó, além da imagem do Drummond? Muito bem, uma nota de dinheiro. Que relação será que tem esse fundo, essa nota de dinheiro, com o poema que nós vamos conhecer? O nome do poema é Eu Etiqueta. Vamos conhecer o poema Eu Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade? Qual é o título do poema que eu acabei de falar? Muito bem. Quem é o autor? E qual será a relação do dinheiro com o poema? Eu vou dar um tempinho para você anotar essas respostas. Então, qual é o título do poema? Eu Etiqueta. E quem é o autor? Carlos Drummond de Andrade. Qual será a relação do dinheiro com o poema? Isso nós vamos descobrir agora e durante a aula, lendo o poema. Eu Etiqueta, Carlos Drummond de Andrade. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho.
Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda. Ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser, eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisso me comprazo, tiro glória da minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exiba esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência. Tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete, onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, a cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrina me tiram, recoloco, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo dos outros objetos estáticos, tarifados, por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Profundo esse poema, né? Vocês refletiram? Me digam uma coisa. Há versos e estrofes nesse poema? Quantos versos e quantas estrofes? Eu vou deixá-lo na tela e vocês vão responder essa questão. Um tempinho para vocês.
Então lá, temos versos? Temos estrofes? Quantos versos e quantas estrofes nós temos nesse poema? Vamos resumir então. Quanto à sua estrutura, verificamos que o poema Eu, Etiqueta possui uma única estrofe, 75 versos livres. Vocês concordam? Dá uma olhadinha. Eu tenho então muitos versos, 75 versos, mas ele não é dividido em estrofes, ele é uma única estrofe e são versos livres, então ele nem sempre tem rima ali dentro do poema. Vou dar um tempo para você anotar esse resumo então sobre o poema Eu, Etiqueta. Então, no poema Eu, Etiqueta, eu tenho uma única estrofe e 75 versos livres. A leitura do poema provoca-nos uma reflexão sobre qual tema social, o que está sendo criticado. Eu vou dar um tempo para você copiar a questão e refletir, e em seguida retomamos para a correção. Então, a leitura do poema provoca-nos uma reflexão sobre qual tema social e o que está sendo criticado. Um tempinho para vocês. Responderam? Então, o poema aborda um tema bem sério e ele é bem atual. Ele fala, então, do consumismo. Então, o poema provoca reflexão sobre o consumo e o uso das marcas. Estar na moda e consumir sem consciência do que está sendo consumido aparece no poema como uma possibilidade de perda da identidade
e incapacidade de escolha. Por quê? No poema ele fala que tanto a gente vai usando marcas e marcas e marcas, comprando e usando, que ora nós perdemos a nossa identidade. Às vezes a gente compra e consome só para estar inserido em um determinado grupo. É isso que o poema nos faz refletir. E voltamos em seguida. Correção realizada, vamos para a próxima questão. Ao final do poema, Drummond escreve: já não me convém o título de homem, meu nome novo é coisa, eu sou a coisa coisamente. Qual é a relação do conteúdo desse verso com o conteúdo do título Eu Etiqueta? A relação é de oposição, pois o título não está relacionado aos versos, pois o título apresenta reflexão sobre um produto e os versos sobre a situação do homem, ou a relação é de complementaridade? O poeta faz referência à coisificação do ser humano, transformado, por meio do consumo exagerado, também em produto a ser consumido, e por isso recebe também uma etiqueta. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a questão e escolherem qual é a alternativa que é a resposta correta. Um tempinho para vocês. Responderam? Então, será que é uma relação de oposição ou uma relação de complementaridade? Muito bem, acertou quem disse que a relação é de complementaridade. O poeta faz referência à coisificação do ser humano, transformado, por meio do consumo exagerado, também em produto a ser consumido.
e por isso recebe também uma etiqueta. Vamos para a próxima questão? Leia as afirmações e em seguida assinale V para verdadeiro, F para falso sobre o poema Eu Etiqueta de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou dar um tempinho para você ler a questão, responder apenas e volto com a correção desse e em seguida temos mais. O primeiro ali, o poema apresenta diversos elementos do cotidiano. Será que é falso ou verdadeiro? O que você respondeu? É verdadeiro, porque ele realmente apresenta as roupas, os objetos, as coisas compradas, as marcas, as etiquetas, apresenta diversas situações, diversos elementos do nosso cotidiano. A seguinte, é possível afirmar que o autor realiza uma crítica à sociedade contemporânea? O que é a sociedade contemporânea? Agora, a sociedade atual. Podemos dizer que ele faz uma crítica? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Realmente ele critica esse excesso de uso, esse excesso de compras, né? Vamos para a próxima. Vou deixar um tempinho para vocês responderem e volto com a correção. O poema não critica o consumo exagerado. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Ele é uma crítica a esse consumo exagerado. A globalização das marcas e produtos e o excesso do uso fazem o homem perder a sua identidade, deixando de ser único. Verdadeiro ou falso? Será que ele fica parecido com todo mundo ou será que ele é único? É verdadeiro, ele fica parecido com todos, né? Vamos para a próxima questão? O sujeito do poema se define como homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciar. Qual o significado da palavra itinerante e qual o sentido dessa expressão? Eu quero que vocês agora busquem no dicionário e anotem o significado da palavra itinerante e qual o sentido dessa expressão no nosso poema. Um tempinho para vocês. Encontrar a palavra itinerante? Veja lá. Itinerante, que viaja, percorre itinerários, se desloca constantemente. Diz-se de atividade que requer deslocamentos sucessivos. Pessoa que está em deslocamento. Então, itinerante é aquele que muda de lugar.
E quando nós estamos lendo um poema, sempre falamos do eu lírico. Mas o que é o eu lírico? É o termo para indicar o pensamento daquele que narra o poema, como se fosse a voz do poema. Vamos para uma questão. Analise o poema e o significado da palavra itinerante nesse contexto. Por que o eu lírico se torna um homem anúncio itinerante? Olha o trechinho. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Vou deixar um tempinho para você responder essa questão e voltamos com a correção. Então, por que o eu lírico se declara um homem anúncio itinerante? Com base no dicionário e no poema, por que vocês acham que ele é um homem anúncio itinerante? Porque ao sair de casa para diversos lugares, o eu lírico percebe que está divulgando as marcas dos produtos nas etiquetas impressas nas peças de roupas que está usando. Isso acontece no poema e acontece muitas vezes conosco também. Saímos aí, às vezes, com muitas marcas que não são as que nós usamos. Assim também o eu lírico se sentia. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima aula.